A graça e a paz aos meus queridos irmãos. Quero continuar a exposição da carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. E hoje nós veremos o versículo 23 e o 24. No domingo anterior nós pudemos ver do versículo 19 até o 22, abordando a respeito das profecias. Não desprezem as profecias, foi esta a mensagem do domingo passado. Hoje nós vamos tratar sobre o anseio por santificação e preservação, com base nesses dois versículos de Paulo aos Tessalonicenses, que diz o seguinte: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Só para contextualizar, irmãos, o texto que nós acabamos de ler, para não ficar muito fragmentado, o apóstolo Paulo, no capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses, ele faz diversos preceitos a partir do versículo 12, nós já fizemos essas abordagens, e agora Paulo se volta para Deus em oração, como em oração, orando em favor dos Tessalonicenses. Isso nesse versículo 23 e 24 nós acabamos de ler. E a partir do versículo 25, o apóstolo Paulo pede oração por ele, por Silas e por Timóteo, que foram as pessoas que estavam encaminhando essa carta aos Tessalonicenses. Eles eram os escritores dessa carta, como Paulo menciona no primeiro capítulo, como nós já vimos isso. Ele vai dizer: Paulo, Silas e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Então, este é o cenário. A partir do versículo 25, Paulo pede oração aos irmãos em favor dele e daqueles demais, e faz as suas devidas saudações, questões essas que nós veremos mais à frente. Entanto, hoje eu quero abordar os irmãos, abordar esse texto com os irmãos, olhando também para Hebreus capítulo 12, versículo 14, onde o autor dos Hebreus ele fala a respeito da santificação. Ele vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, essa é a base. Sabemos que ninguém pode chegar até Deus, diante da presença do nosso Deus, que é santo, se a pessoa não foi santificada. E veremos então, a partir de agora, que o ponto aqui é que a santificação, ela não é algo que vem de nós mesmos. Apesar de que parece, em muitas situações, principalmente pela teologia arminiana e outras coisas mais, a demonstrar que o homem tem a condição de santificar a si mesmo. É lógico que no ensino de Paulo, das Escrituras Sagradas, o homem se santifica, se consagra a Deus, mas porque Deus assim operou nele primeiro, agiu Deus em seu coração. Como nós veremos na última parte dessa mensagem de hoje, Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1 e o versículo 6, Paulo ele vai dizer o seguinte: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas tem uma outra passagem, irmãos, que o apóstolo Paulo vai dizer, especialmente aqui nessa carta aos Filipenses, que é Deus quem efetua em nós
tanto o querer como o realizar. Então veja que a questão da palavra de Deus em nós, ela é uma ação divina em nossas vidas. A iniciativa é divina. Então o texto que eu estava mencionando com os irmãos, o capítulo 2 e o versículo 12 até o 13. Veja, dois versículos interessantes que Paulo aborda a respeito do desenvolvimento da salvação. Ele diz: assim, pois, amados meus, como sendo obedientes, como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, Paulo, neste versículo, se nós olharmos só para este versículo, a ideia que Paulo está transmitindo aqui é que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Muito bem, e é mesmo. A parte, aquilo que a Bíblia fala sobre a responsabilidade do cristão. Nós somos responsáveis e devemos nos consagrar, nos afastar do mal, resistir ao diabo. Tudo isso, irmãos, é correto. No entanto, quando nós chegamos a realizar essas coisas, quando nós nos consagramos, quando nós oramos, quando nós lemos a Bíblia, quando nós tiramos tempo para Deus, se cumpre aquilo que Paulo diz no versículo 13, que as pessoas não percebem. Veja bem, Paulo vai dizer, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. E aí ele finaliza no 14 dizendo, fazei tudo sem murmuração, nem contenda. Ou seja, quando nós chegamos a dizer assim, olha, hoje nos santificamos mais ainda, nos separamos mais ainda para Deus, oramos mais, lemos mais a Bíblia, louvamos a Deus, vamos mais à igreja. Quando fazemos isso, é porque Deus operou em nós esse querer, esse realizar. Foi uma ação divina. Então, este é o ponto que eu quero desenvolver com os irmãos a partir de agora. Então, a mensagem que nós fizemos a leitura da carta de Paulo aos Tessalonicenses, especialmente os dois versículos do capítulo 5, o versículo 23 e o 24, onde diz, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aqui eu separei 4 pontos, ou 4 verdades desses dois versículos, para compartilhar com os irmãos. Vejamos a primeira. A primeira diz respeito ao Deus da paz, que é a fonte de toda a nossa força, de todas as nossas realizações. Ou seja, o Deus da paz é a fonte de toda a força do cristão. E basta ver, irmãos, que o próprio Cristo vai dizer que sem mim nada podeis fazer. Mesmo o homem sem Deus, um ateu, por exemplo, que diz não crer em Deus, que diz que Deus não existe, uma pessoa como essa, ela só vive, ela só respira, o seu coração só pulsa porque Deus quer. Por mais que ela rejeite isso, por mais que ela não aceite, por mais que ela se rebele contra Deus, porque na verdade o ateísmo nada mais é do que uma rebelião contra Deus. É uma incoerência todo o sistema ateísta, porque eles se rebelam contra Deus e depois dizem que Deus não existe. Como pode alguém se rebelar contra aquele que não existe, né? Então, não faz sentido. É uma coisa sem lógica. Muito bem, então eu separei aqui alguns versículos para fundamentar esse ponto, de mostrar que Deus é a fonte de toda a nossa força. O primeiro texto é Paulo aos Romanos, no capítulo 16, o versículo 20, onde o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Observe aqui, irmãos, que Paulo utiliza da mesma forma como usou lá aqui
na carta aos Tessalonicenses, falando sobre o Deus da paz. Ou seja, ele vai esmagar Satanás debaixo dos seus pés. E nós não temos esse poder de nós mesmos fazer isso, mas Deus tem. Por isso que a Bíblia fala de Deus vingador. Então, quando fala de vingança, a Bíblia orienta que a vingança não pertence a nós, pertence a Deus. Por isso, nós devemos entregar nas mãos de Deus. Então, tudo que nós formos fazer, todas as nossas realizações, todos os nossos feitos, deve estar de consonância com a vontade de Deus, porque no final, a vontade de Deus sempre prevalece. Não há como ir contra, irmãos, a vontade de Deus. Por isso que a nossa força, e quando nós falamos, por exemplo, do Evangelho, da pregação do Evangelho, da expansão do Evangelho no meio dos incrédulos, não tem como olhar para isso, irmãos, e imaginar que pelas nossas forças, pelos nossos méritos, o Evangelho progrediu. Porque Paulo vai dizer na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, que, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, veja bem, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, o Evangelho é o poder de Deus. Nós não temos nada, irmãos, fora do Evangelho. Nós não temos nada fora de Deus. Então, o que seria a igreja sem o Evangelho? A igreja é coluna e baluarte da verdade. Nós somos chamados por Deus para propagar a verdade, para defender a verdade. Sem esta verdade, que é o Evangelho, que nos foi revelado, que nos foi entregue, nós não somos nada. Então, o outro verso, segundo aos Coríntios, carta de Paulo, segundo aos Coríntios, capítulo 13, e nós vamos ler o versículo 11, onde Paulo também, usando uma palavra a respeito de Deus, Deus de amor e de paz, como ele diz aqui, quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Entenderam? Então, da mesma forma, a promessa que Jesus deixou para a sua igreja é que ele estaria conosco para sempre. Lá no finalzinho do Evangelho de Mateus, quando ele vai dizer, e eis que estarei convosco para sempre, pelos séculos, né? E, de fato, essa é a promessa. Jesus vai dizer que ele não nos deixará órfãos. Ele falou isso aos discípulos, que ele iria para o Pai, preparar-vos lugar, mas ele enviaria um outro Consolador, que é o Espírito Santo da promessa, prometido, e ele viria para estar com a igreja para sempre, até que Cristo voltasse para resgatar a sua igreja. Essa é a promessa, irmãos. Deus não nos abandona. A igreja não está só neste mundo. O cabeça, que é Cristo, o nosso Deus, nosso Senhor, a obra do Espírito Santo no meio da igreja, está aqui. O Deus Trino continua com a igreja firme. É por isso que nós temos essa certeza de que a igreja vai cumprir a sua missão cabalmente, tá? Porque Deus está no comando da obra missionária da igreja. O outro texto também que fala a respeito do assunto é Filipenses, capítulo 4, versículo 9, onde Paulo diz, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Mais uma vez, Paulo dizendo que o Deus da paz está conosco. Será conosco sempre. E a outro texto, irmãos, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, onde ele vai dizer, todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Veja que Paulo, ele está orando pelos Tessalonicenses, e essas cartas, as duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses, têm como propósito ensinar a igreja a respeito da segunda vinda de Cristo. E, logicamente, Paulo falou da vinda do homem da iniquidade. E aqui ele está falando que o Senhor guardará a sua igreja, o seu povo, do maligno. Ou seja, possivelmente do homem da iniquidade. Mas
das obras de Satanás durante toda essa história. Então Deus vai proteger o seu povo, vai cuidar do seu povo. Então sem Deus nós não somos nada, meus irmãos. O versículo 16, ele continua dizendo aqui, na segunda carta aos Tessalonicenses, ele diz: ora, o Deus da paz, ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Ponto. Né? Eu acho que dá para finalizar essa primeira parte, mostrando que o Deus da paz é a fonte de toda a força que o cristão tem, que a igreja tem. Tá? O segundo ponto, irmãos, Deus é o autor da nossa santificação. Então, observe que Paulo diz na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. Aqui, vos santifique. O verbo está apontando, irmãos, certamente para uma ação de Deus e não do homem na obra da santificação. E nós não descartamos em nenhum momento a responsabilidade humana. O dever do cristão em se afastar do mal, em produzir frutos dignos de arrependimento, em se arrepender. Não vos embriaguei com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Paulo vai falar sobre esse assunto também, em suas cartas. Carta aos Efésios, por exemplo. Pedro vai falar, João vai dizer: filhinho, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Então, a Bíblia o tempo todo orienta que nós devemos nos afastar do mal, da aparência do mal. Não precisa nem ser do mal, mas só da aparência já é motivo suficiente para nos afastar. No entanto, meus queridos irmãos, de modo geral, na perspectiva correta, na perspectiva divina, Deus é o autor da santificação. Talvez na nossa perspectiva humana, finita, limitada, nós possamos olhar e dizer: não, é o homem que se santifica. Tá, mas de modo geral, olhando de cima, é Deus que opera isso em nós. É Deus que inicia e é Ele que opera em nós tanto querer como realizar. Quando nós desejamos: não, eu preciso me consagrar ao Senhor. Eu preciso me dedicar mais ao Senhor. Eu preciso ler mais as Escrituras. Eu preciso orar mais. Eu preciso evangelizar mais. Eu preciso fazer a obra de Deus. Eu preciso me consagrar ao Senhor. Então, quando nós chegamos a esse sentimento, é porque Deus operou isso em nossos corações, irmãos. Então, foi Ele que nos conduziu a isso. Tá? Então, separei também aqui alguns textos para mostrar que Deus é o autor da nossa santificação. Primeiro é Romanos 15, no versículo 16. Romanos 15, 16. Paulo diz o seguinte: para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito. Então veja, a oferta santificada pelo Espírito, então, consagrada, né? O outro texto é 1 Coríntios 1, capítulo 1, versículo 2. Paulo escreve o seguinte: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo tempo, em todo lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ou seja, aqui Paulo mais uma vez diz aos santificados, aqueles que foram santificados, né? Uma ação de alguém santificando alguém, separando alguém. A palavra santo significa separado. Então foi alguém que separou alguém. Foi a pessoa que se separou a si mesmo, né? Sei lá. Não, mas foi Deus que separou. Foi Deus, soberanamente, que separou. O outro texto, irmãos, mesmo na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Paulo diz: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificado, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de nosso Deus. Ou seja, aqui a ideia de Paulo é que as pessoas se lavaram, né? Tais fostes vós, né? Viviam
na prática do pecado, mas vós vos lavastes. Ou seja, para dar a ideia de Paulo aqui é de que a pessoa se lavou, ela se purificou, mas ele vai dizer logo em seguida, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo. É aquilo que eu já expliquei aos irmãos. Quando a pessoa toma a iniciativa de mudar de vida, diz assim, não, eu não quero mais essa vida, eu quero mudar essa vida, eu quero seguir a Deus, eu quero fazer isso. É porque Deus já agiu no coração dela, já mudou a sua vontade, mudou o seu querer. Então, a ação inicial sempre é de Deus e nunca do homem. O homem nunca tem essa iniciativa. O homem está morto em seus delitos e pecados. Ele não pode tomar essa iniciativa. E o último texto, irmãos, aqui para esse segundo ponto, é Apocalipse, capítulo 22, no versículo 11. Que diz o seguinte: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Então, veja bem, irmãos, a santificação, para qualquer estudante das Escrituras, sabe que a santificação é um processo, a palavra significa alguém que foi separado, muito bem, então, todos nós que fomos chamados por Deus através do Evangelho, da pregação do Evangelho, então fomos separados, então somos santos. Mas esse processo, essa santificação na nossa vida, ela iniciou com a justificação, com a salvação, mas ela continua durante toda a nossa caminhada cristã sobre essa terra, porque nós ainda estamos sujeitos ao pecado, nós ainda pecamos. Uma pessoa pode dizer, eu não tenho pecado, porque se assim disser, ela é mentirosa. E a verdade não está nela, como João vai dizer. Então, todos nós somos pecadores, mesmo aqueles que já se converteram, se arrependeram, ainda estão sujeitos ao pecado. Dessa maneira, nós devemos compreender que, sendo santificados, separados, nós ainda continuamos neste processo de santificação durante toda a nossa vida. Toda a nossa vida nós precisamos melhorar, nós precisamos fazer mais, nós precisamos estar nos consagrando a Deus continuamente, né? Lendo a sua palavra, orando, né? E assim segue. Então é isso que o autor está colocando aqui nesse texto de Apocalipse. Muito bem, então fechado esse segundo ponto. Primeiro ponto, só para relembrar, o Deus da paz é a fonte de toda a força do cristão. Segundo ponto é, Deus é o autor da nossa santificação. E agora o terceiro ponto é, Deus nos santifica por inteiro. Então, observe que o texto de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, vai dizer, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E essa palavra, tudo, só aparece aqui, né? Essa palavra grega, logicamente, só aparece aqui no Novo Testamento. Todo o Novo Testamento ela só aparece aqui. E ela é uma palavra composta, em que a primeira parte da palavra significa completo, literalmente, e a última parte é fim. Veja, interessante, né? Então, é essa ideia de que o Senhor, Deus, ele vai nos santificar por inteiro, todo o nosso ser. E aí ele vai dizer, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo apontando para a segunda vinda. Paulo apontando para o retorno de Cristo, em que vai resgatar a sua igreja. E neste retorno de Cristo, todos nós, os que estiverem vivos serão transformados, como Paulo já explicou nessa carta. Os que estiverem mortos serão ressuscitados e receberão o espírito, né, ou a alma no seu corpo, porque o homem tem duas naturezas e é interessante que esse texto aqui, muitos intérpretes desse texto vão aí, vai ter pelo menos aí umas 6 ou 7 teorias que tentam explicar essa parte aqui da constituição do homem, né? O espírito, alma e corpo. O que é isso? O homem tem 3 naturezas, ou 2 naturezas, ou apenas uma natureza, como alguns também dizem. Então há sempre essa discussão teológica em torno dessa composição da natureza humana.
No caso aqui, alguns poderiam dizer, Paulo era tricotomista porque acreditava que o homem tem corpo, alma e espírito. Ou Paulo é dicotomista porque em outros textos Paulo vai dar a entender claramente que é dicotomista, né? Que o homem tem apenas duas naturezas, uma natureza terrena e uma natureza celestial, uma natureza carnal e uma natureza espiritual. Não há outra natureza. E ainda existe aqueles que creem apenas em uma natureza, são os monistas, né? Adventistas do sétimo dia, Testemunho de Jeová, entre outros, nessa mesma linha, acreditam nisso. Meus irmãos, mas eu não vou abordar este assunto agora, porque são muitas informações. Eu gostaria de tratar desse assunto exclusivamente no próxima mensagem, no próximo estudo com os irmãos. Tratar só sobre a constituição da natureza humana. Se Paulo era tricotomista ou não, ou dicotomista, aí nós vamos abordar este assunto com mais propriedade e com mais tempo. Tá? Mas, por enquanto, só para dizer aos irmãos, Paulo não era tricotomista. Eu vou provar isso no próximo estudo. Tá? Eu sei que muitos vão olhar para esse texto e já vão carimbando logo Paulo como tricotomista. Mas nós mostraremos aos irmãos, à luz de toda a teologia paulina, que ele não era tricotomista. Tá? E então, a ideia de Paulo aqui, usando essa figura, essa retórica, né, de um artifício de retórica aqui, é para demonstrar que o homem por inteiro, tá, tanto o corpo como a alma ou o espírito, como nós acreditamos, serão santificados. Porque os gregos, especialmente também os irmãos ali da igreja de Colossos, de Tessalônica, que também que eram gregos, né, sua grande parte, também da cultura grega, conheceu mais. Para os gregos, o corpo era mau. E o corpo nada mais era do que a prisão da alma. E a alma precisava se libertar do corpo. E Paulo vai mostrar aqui que não é bem assim. Né? Ele vai dizer que tanto o corpo como a alma ou espírito serão conservados íntegros na vinda do nosso Senhor, demonstrando que não é assim como os gregos pensavam, que o corpo precisa ser destruído para que a alma seja liberta. Tá? No final, corpo e alma serão unificados, logicamente, para os servos de Deus, em um corpo glorioso, glorificado, e estaremos assim eternamente com o Senhor. Então, a ideia aqui é só para mostrar a completude, né, de todo o nosso ser sendo santificado. Por isso, o terceiro ponto é Deus nos santifica por inteiro. Tá? Quarto ponto é a quarta verdade aqui desse texto, que está no versículo 24, quando ele vai dizer, fiel é o que eu vos chamo, o qual também o fará. Então, ele aponta aqui para Deus cumprindo, né, ou Deus cumprirá a promessa que fez. Deus não é homem, nem filho do homem para que minta, nem se arrependa. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus do futuro. Então, lembra do versículo de Filipenses, capítulo 1, e o versículo 6, que nós fizemos a leitura no início, demonstrando ali que Paulo vai dizer, aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Pois bem, aqui está. Então Deus ele começa as suas obras e ele termina. Ele não é como nós. Ele não é como o ser humano que começa um projeto e depois desiste no meio, né, fez uns cálculos errados e então ele prefere adiar a sua empreitada. Não é bem assim. Deus não funciona assim. Deus, o que ele decretou, aquilo se cumprirá. E aí nós tomamos como base a própria doutrina da predestinação, né? Então, se nós olharmos para Romanos, capítulo 8, o versículo 29, Paulo vai dizer assim, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Observe, irmãos,
como é perfeito o nosso Deus, se na eternidade passada ele escolheu salvar um povo, ele escolheu salvar pessoas, ele elegeu pessoas para a salvação, meus irmãos, tenha por certo que num determinado momento na vida dessas pessoas, elas vão ouvir o Evangelho, elas vão crer e elas serão salvas. Elas serão justificadas e elas serão glorificadas, que a glorificação é o último estágio, né, nesse processo da redenção, que é quando nós estaremos unidos eternamente com o Senhor na glória. Por isso a glorificação. Então Deus, ele começa e ele termina. Por isso que o texto de Filipenses é tão importante nesse contexto, para provar aos irmãos que Deus, ele cumpre o que prometeu. Então, Paulo diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, Deus não vai deixar pela metade. Ele não vai chamar alguém para estar no Evangelho, na igreja, no Senhor, e de repente Deus diz assim: desisti, não quero mais, não vou te salvar. Não, irmãos. Por mais que nós, em um determinado momento, possamos ser infiéis, como nós vamos ver no texto de Paulo a Timóteo. Mas vamos, antes de chegar em Timóteo, vamos ler outro texto, que é 1 Coríntios capítulo 10, e o versículo 13. Paulo diz: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, o que Paulo está dizendo, irmãos? Paulo está dizendo que neste mundo, assim como Cristo disse, né, neste mundo tereis aflições. E nós, os cristãos, precisamos nos preparar para isso, porque se vier qualquer tribulação, qualquer problema sobre a igreja ou sobre nós de forma individual, Deus, ele é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Lembra do primeiro ponto que nós falamos, que Deus da paz é a fonte de toda a nossa força? Então ele jamais permitirá provações que nós não possamos suportar. Ele nos fortalece em meio às tribulações. Até mesmo apontando para a segunda vinda de Cristo, como os irmãos sabem, segundo o sermão profético de Jesus em Mateus 24, a igreja, ela não será poupada da grande tribulação, mas ela será livre durante a grande tribulação, ou seja, ela passará por todo aquele processo do princípio das dores e até quando vai vir a grande tribulação. E quando a igreja não estiver mais suportando, porque aqueles dias serão abreviados, porque se nem mesmo os eleitos suportariam tamanha tribulação. Então, as tribulações, em meio à tribulação, quando Deus perceber que a igreja já não tem mais condições de suportar, ele virá em resgate da sua igreja. Mas ela não será poupada antes da grande tribulação, como diz alguns, com base não sei aonde, não há nas escrituras fundamentos para isso. No entanto, a outra passagem que nós vamos ver aqui, para finalizar esse ponto, é 2 Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, e o versículo 11 em diante. E vai dizer o seguinte: fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Ou seja, irmãos, o que eu disse? Deus cumprirá a sua promessa. E por mais que durante a nossa caminhada cristã, em algum momento, nós sejamos para com Deus infiéis, nós venhamos a vacilar, a pecar, a errar, mas mesmo assim, ele continua fiel.
E ele não vai desistir. Ele é o bom pastor. Lembra do bom pastor, da parábola da ovelha perdida? Que uma ovelha se perdeu, apenas uma ovelha se perdeu. O bom pastor deixou as demais em segurança e foi em busca daquela única ovelha que estava perdida. Observe, irmãos, a parábola é muito instrutiva. A única ovelha que estava perdida, Deus foi à procura, o pastor foi à procura da ovelha e trouxe. Quando a encontrou, se alegrou e trouxe e chamou os vizinhos, os amigos, os parentes e se alegraram, porque aquela ovelha estava perdida e foi achada. Na mesma passagem, nós vamos ver a parábola da moeda perdida. Depois nós vamos ver a parábola do filho perdido. E todos foram encontrados. Nenhum se perdeu. Ou seja, a promessa de Deus é que nenhum das suas ovelhas se perderá. Nenhum dos seus filhos se perderá. Não. Ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Nós estamos seguros, irmãos. Nós estamos garantidos. Por mais que nós sejamos infiéis em muitos momentos da nossa vida. Mas Ele continua fiel. Ele não muda em função da nossa infidelidade, dos nossos erros. E aí, quando a gente olha para o Evangelho de João, no capítulo 10, o Senhor Jesus fala da parábola do bom pastor. Ele vai dizer no versículo 14: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. E aí ele segue, falando a respeito disso, E depois os judeus entram em contenda com Jesus a respeito disso. E aí Jesus fala no versículo 26, dizendo o seguinte: mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Observe, irmãos, Jesus dizendo: as minhas ovelhas, Jesus diz, jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Tem garantia melhor do que essa, irmãos? Tem certeza melhor do que essa? E aí Jesus continua falando no versículo 29, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ninguém pode arrebatar da mão do Filho, ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Paulo vai dizer lá em Efésios 1, versículo 13, que nós estamos guardados pelo Espírito Santo da promessa. Também ninguém pode arrebatar tomar do Espírito Santo, porque há o selo do Espírito Santo sobre os eleitos de Deus, que é inviolável até que Cristo volte e resgate da sua igreja, do seu povo. Meus irmãos, é certeza, é garantia. Deus cumprirá a sua promessa. Ele não falha. E fica as lições para os irmãos a respeito desse texto de hoje, e onde Paulo corretamente, apropriadamente trata desse anseio, É uma oração de Paulo, Ansiando, pela santificação e também pela preservação. Não é que Paulo estivesse orando ali e será se Deus vai fazer isso? Será se Deus vai preservar? Não, Paulo tinha certeza. Ele só está dizendo aqui, irmãos, fiel é o que chama, o qual também o fará. Ou seja, Deus é fiel, Ele chama. E não se preocupe, Ele fará, é certeza. Paulo está dizendo no versículo 23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor. Ponto, só para relembrar, irmãos. O primeiro ponto, Deus da paz é a fonte de toda a força do cristão. Segundo ponto, segunda verdade, Deus é o autor da nossa salvação, da nossa santificação. Terceiro ponto, Deus nos santifica por inteiro, corpo, alma. E quarto ponto, Deus cumprirá a sua promessa e resgatará a sua igreja, o seu povo escolhido. Deus em Cristo abençoe todos os irmãos com esta santa palavra. Eu quero orar com os irmãos nesse momento. Amado Deus, Pai soberano, Criador dos céus e da terra, obrigado por tua palavra que foi lida, pelo teu evangelho que tem sido pregado continuamente para a tua igreja. E assim seja feito, Pai, sempre para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E assim eu te peço e te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém.